A busca por um sentido, um senso de propósito, algo que realmente faça com que o nosso coração seja preenchido, aquele vazio que a gente sente seja preenchido durante o processo de despertar da consciência. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque esse vídeo foi levado até você, com certeza. Você atraiu de alguma forma. E eu tenho certeza que você deve estar se sentindo um peixe fora d'água, que não pertence a nada nem a lugar nenhum e que procura motivos para existir, para acordar de manhã e buscar algo, fazer algo que realmente faça sentido para você. Meu nome é Emanuel Franco e nesse canal aqui que eu acabei de criar, eu falo sobre consciência, sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento, esses assuntos aí, despertar espiritual, esses assuntos que a gente está vivendo, né? Esses processos que a gente está vivendo e que o objetivo aqui é contribuir, passar um pouco a minha visão, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aprendo, assim como eu aprendo com outras pessoas, que a gente possa se conectar de alguma forma e auxiliar uns aos outros nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Eu fiz uma vinheta, vou colocar aí essa vinheta para vocês e logo depois disso a gente já entra no assunto aí. Fechou? Vamos nessa? É nossa luta. Bom, falando então sobre esse senso de propósito, né? Como que a gente se sente nesse momento de transição, nesse momento de despertar, onde o velho eu tá caindo por terra, todas aquelas crenças, padrões, né, de crenças, padrões mentais, emocionais, hábitos que a gente tinha anteriormente, relações, tudo isso tá caindo por terra porque a gente está se transformando e quanto mais a gente reluta quanto a essa mudança, mais as coisas, mais a gente gera sofrimento, mais as coisas ficam difíceis, né, desafiadoras. E nesse momento de transição, a gente realmente está buscando motivos para se sentir vivo, motivos para preencher o vazio, né? Quanta gente por aí tem relatado que tem, e a gente vê muitos casos, né? Pessoas que têm tudo financeiramente, tem família, tem tudo que poderia querer, tudo que as pessoas almejavam ter, né? Como uma definição de sucesso na vida. E mesmo essas pessoas que têm tudo encontram sempre aquele vazio, né? Tá cheio de gente com boas condições, pessoas ricas em consultórios, psicólogos, psiquiatras, infelizes, né? Sentindo esse vazio, com transtornos emocionais, as pessoas se sentindo mal, e muitas vezes não conseguem nem explicar. E muitas vezes se entupindo de remédios, né? E amortizando todas essas dores, todas essas frustrações, sem buscar a causa, né? Sem buscar resolver o problema, né? Simplesmente jogar para debaixo do tapete. Só que a gente está vivendo um momento hoje, né, que traz pra gente a consciência de que não adianta empurrar nada mais para baixo do tapete, porque cada vez mais que a gente esconde aquilo que a gente sente, tenta esconder da gente mesmo, as frustrações, os dilemas emocionais, mentais, as perturbações espirituais, muitas vezes que estão acontecendo também, a gente acaba só potencializando, fazendo com que a gente dê mais energia ainda, porque aquilo que a gente reprime continua ali e cresce cada vez mais, o boleto vai aumentando e ficando cada vez mais caro e a gente acaba manifestando doenças no corpo físico, porque todas as áreas elas estão interligadas, né? O campo físico, o emocional, o mental, o espiritual, tudo isso está interligado. Uma área em desequilíbrio acaba desequilibrando a outra também e, consequentemente, vai virando uma bagunça. E quanto mais a gente adia olhar para as coisas que a gente precisa olhar, mais a gente sofre, mais a gente cria sofrimento e mais desequilíbrio em todas as áreas vão acontecendo até que aconteça um caos. E esse caos, ele é um caos que é necessário a acontecer. Tem coisas sim que a gente consegue evitar, que a gente pode, caminhos que a gente pode eliminar, evitar de acontecer, erros que a gente pode evitar de cometer, mas tem muita coisa que a gente tem que viver mesmo, né? Tem coisa que não adianta fugir dessa dor,
fugir de um erro, fugir de um caminho tortuoso, porque é ele que vai mostrar pra gente novas possibilidades, sentir essa dor, acolher aquela dor, aqueles problemas internos é que vão levar a gente numa nova direção, vão possibilitar a gente a olhar de uma maneira mais consciente para as coisas, né? E assim conseguir colocar luz e trabalhar em cima disso e conseguir se libertar, talvez, ou integrar as sombras que a gente precisa integrar. Bom, mas a gente começou falando aqui, né, antes que eu saia do tema, sobre um direcionamento, né, daquilo que faça sentido pra gente, né? Buscar um direcionamento. Esse é o tema desse vídeo. A gente receber mensagens, informações, insights que possam ajudar a nossa vida, ajudar, facilitar com que a gente consiga ter um direcionamento, uma guiança para ir na direção daquilo que vai preencher nosso coração, aquilo que a nossa alma quer e deseja manifestar aqui nessa terra. Foi para isso que a gente veio, e a gente está se lembrando disso agora a partir desse despertar de consciência, a partir dessa expansão que a gente está vivendo. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que ter em mente que nós temos 3 estados de consciência normalmente que a gente alterna, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. O estado de consciência contraída, o estado de consciência mediana ou ordinária e o estado de consciência expandida. E cada um desses 3 estados, eles vão acontecer, a gente vai se colocar nesses estados de acordo com a nossa escolha, com o nosso livre-arbítrio, né? Então por isso é tão importante a gente estar consciente, né, daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo, das emoções que a gente está sentindo ou que a gente está reprimindo. Para isso, com isso a gente consegue definir o estado de consciência que a gente vai se encaixar. Então vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 e como cada um deles faz com que a gente receba ou não com mais facilidade as mensagens que vêm do nosso eu superior, de Deus, de Jesus, de seu mentor, independente da forma como você se conecta. O importante é a gente ver um cachorro aqui. O importante é a gente saber que existe algo maior, que tem uma força suprema e que essa força suprema direciona a gente. Se a gente se escolher, se relacionar, se comunicar, abrir esse canal de comunicação. Então, como é que a gente faz para entender cada uma desses 3 estados de consciência? Eu aprendi isso num livro budista. Eu li mais ou menos uns 10 anos atrás, já tentei achar o nome do livro, não encontro lugar nenhum. Se eu achar ainda há tempo de postar esse vídeo, eu vou colocar aí nos comentários. Estado de consciência contraída é um estado de consciência onde a gente está preocupado, onde a gente está normalmente com a frequência mais baixa, né? Mais baixa, preocupados, ansiosos, com medo, se entregando, sempre olhando para os problemas, se entregando para preocupações, tanto em todas as áreas da vida. Esse estado de consciência contraída, eu gosto de fazer uma alusão, que se não me engano estava no livro também isso, que imagina o seu corpo, quando você está num momento de perigo, o seu corpo entra automaticamente no estado de alerta, né? E entrando nesse estado de alerta, você contrai o seu corpo. Se você está sofrendo aí uma possibilidade de um impacto físico, né? Alguém vir te machucar, te bater, você vai contrair o corpo para tentar segurar aquele impacto e aquilo não machucar você tanto, né? É se defender, né? Então o estado de consciência contraída é quando você se defende, você está colocando a sua mente em estado de defesa. Em estado de defesa, nenhuma mensagem vai entrar, nenhuma mensagem positiva, pelo contrário, a gente vai estar sempre em alerta ali esperando algo ruim acontecer. Então os pensamentos que surgem, as emoções que surgem são condizentes com esse estado de consciência que a gente está, né? Estado de consciência contraída. Então o campo, a conexão, aquilo que, né, eu gosto de imaginar sempre um tubo de luz que traz pra gente as informações, os insights, as mensagens, né? Não obrigatoriamente é assim que as mensagens chegam, mas é a forma como eu, não sei, intuí, gosto e eu imagino esse tubo desobstruído, com um canal de comunicação liberado, assim eu consigo me sentir melhor para receber essas informações. Então, quando a gente está nesse estado de consciência, a nossa percepção fica limitada. Então a gente até recebe mensagens, porque as mensagens podem vir o tempo todo pra gente, só que a gente acaba nem prestando atenção, a gente não percebe, a percepção fica limitada. O estado mediano
o nome já diz, né? Entre um e outro. Então, o estado mediano de consciência ele vai fazer com que a gente perceba um pouco mais do que no estado contraído, né, de consciência, mas ainda menos do que na consciência expandida. Então, a gente está normalmente no estado mediano, ordinário, quando a gente está fazendo as coisas do dia a dia normal, trabalhando, as coisas que a gente normalmente faz automaticamente. Então, nesse estado, a gente tem uma percepção maior, né, um pouco maior, mas ainda limitada de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E já o estado de consciência expandida é o estado que a gente tem a capacidade de perceber, né, ter uma percepção mais apurada, mais aguçada, assim, então a gente consegue receber as informações, os insights, as guianças, direcionamentos de uma forma muito mais clara, né? Fica muito mais fácil a gente absorver a mensagem, a direção. E a gente é o tempo todo, momento a momento, direcionado a cada pensamento, a cada sentimento. Se a gente se colocar nesse estado de consciência e conseguir se manter elevados, quanto mais a gente está elevado, né, nesse estado de consciência e se mantém durante a maior parte do tempo, mais a gente recebe esses direcionamentos. Então a gente consegue tomar melhores decisões a partir disso. Quando a gente toma melhores decisões, a gente vai na direção daquilo que é a vontade maior, a vontade de nosso coração também, que normalmente quando a gente está buscando um sentido maior na vida, um propósito maior, ela vai se alinhar automaticamente com o propósito o propósito maior da criação, da fonte criadora. Então a ideia é essa, se manter nesse estado de consciência mais elevado, mais expandido, né? E consequentemente com isso, a frequência de vibração também aumenta, uma coisa acontece em paralelo com a outra, né? Naturalmente, se você está num estado de consciência contraído, você está preocupado ali e tal, naquela vibração mais baixa, não está legal, né? Você se sente mal, você tem pensamentos não tão positivos, né? É natural que a gente tenha esse estado de consciência também para os momentos de perigo, de alerta que a gente tem como defesa do corpo, né? É natural, né? Como eu disse. Então, é importante a gente saber navegar entre esses estados de consciência e se manter o máximo elevado possível para que a gente possa receber essa guiança que vem de algo maior, né? Então, como que a gente faz para se colocar nesse estado de consciência mais elevado? É o básico. A gente sempre busca técnicas novas, sempre informações novas, novidades e tal, muitas coisas que possam trazer pra gente aí alguma solução, e é importante a gente sempre buscar coisas novas, soluções, sempre a gente buscar melhorar em tudo, em todos os aspectos da nossa vida, mas também é importante a gente não esquecer do básico, que é o estado de presença, que é se colocar em atenção plena, que é fazer respirações conscientes, olhar conscientemente pra gente, para aquilo que a gente está sentindo, se conectar com a gente mesmo, com o nosso corpo, observar pensamentos, observar as emoções, sentimentos, regular as emoções, isso é o básico. Fazer suas orações, essa é uma das maneiras que você utiliza no seu dia a dia. Orações elevam a nossa frequência naturalmente. Então, é fazer o básico. Lembrar que quanto mais a gente se eleva, mais a gente está conectado com essa força maior. E lembrar que o universo, Deus, a fonte criadora, eles são fiéis a nós. Eles nunca vão deixar a gente sem informação. Mas a gente precisa se alinhar para ouvir, né? Então esse era o tema de hoje aí. Eu acho que eu falei demais até. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, eu vou colocar na legenda. Tô começando a gravar agora, né? Tô superando meus bloqueios. Tô nesse processo aí junto com vocês. Espero que a gente possa trocar. Esse é o objetivo, né, desses vídeos. Eu estar gravando esses vídeos é contribuir com aquilo que eu aprendi, que eu aprendo, que eu coloquei em prática na minha vida e que me ajudaram bastante. Espero que ajude vocês também. E se você sentiu que esse vídeo fez alguma diferença para você, né, te mudou de alguma forma, te trouxe uma reflexão, eu peço que você curta o vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem. Provavelmente isso vai ajudar outras pessoas também. Que você compartilhe com aquela pessoa que está nessa jornada junto com você, porque a gente sabe muito das coisas, a gente já sabe, a gente já despertou, a gente já tem as informações, mas muitas vezes a gente esquece de colocar em prática. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu estou há 11 anos nesse caminho, desde o meu primeiro despertar espiritual, da minha expansão de consciência, e até hoje eu venho me relembrando de muita coisa, e vídeos de outras pessoas me ajudam muito.
eu vejo como o próprio Deus usando as pessoas para chegar na gente, assim como eu gostaria que Ele me usasse também, me coloco como instrumento. Nada do que eu falo aqui é meu, é sempre o que vem da fonte, né? Tanto que eu não consigo gravar roteiros para falar, eu tenho que falar aquilo que eu sinto, quando bate eu sinto no meu coração, eu tenho que pôr para fora, porque senão se eu tento gravar de novo depois, ou se eu tento fazer um roteiro, alguma coisa, não sai, simplesmente não sai. Então é isso, eu agradeço aí para quem ficou até o final. Se inscreva no canal se estiver gostando aí do conteúdo, eu vou trazendo mais coisas aí pra gente. E é isso, um beijo no coração e vamos acreditar que muita coisa boa tá por vir. O processo é doloroso, mas depois da tempestade sempre vem um céu azul, limpo, lindo e cheio de luz pra nós. Um beijo no coração, valeu!